senhores, uma satisfação estar aqui com vocês nesse evento aqui, que é para nós trocarmos ideias e aprendermos aí com economistas, com personalidades. E hoje a gente tem a honra aqui, meu nome é Haroldo, sou conselheiro suplente do Conselho Regional de Economia, e o que me cabe aqui hoje é a honra de apresentar aí o professor Luiz Barsi, né, num evento chamado Economia em Debate do Conselho Regional de Economia e do Conselho e também dos sindicatos de economistas. O currículo do professor Barsi já é uma aula, né? Mas vamos aqui a ele aqui para cumprir aí essa exigência do nosso evento. Então, Luiz Barsi Filho é economista, advogado e o maior investidor individual brasileiro na B3. Atualmente é presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, é conselheiro do Corecon há 3 anos, é o que está colocado aqui, que o Hélio me mandou esse currículo. Estudou Direito na Faculdade de Direito de Virgínia e Economia na Faculdade de Finanças e Administração de São Paulo. Barsi atuou como editor de Economia do jornal Diário Popular entre 70 e 88. Barsi é filho de imigrantes espanhóis, morava no Brás, se tornou engraxate com 9 anos. Aos 14 anos começou a trabalhar em uma corretora, período em que iniciou seus investimentos nos anos 60. Em 30 anos, se tornou bilionário e é conhecido como rei da Bolsa e mestre dos dividendos. Então, a gente tem a honra aí de abrir a palavra para o professor Barsi, depois de um currículo espetacular como esse. Espero que seja muito inspirador para jovens economistas e economistas não tão jovens como eu. Com a palavra, professor. Satisfação, hein? Vamos lá. Perfeito. Eu gostaria de complementar e agradecer as suas palavras, evidentemente, mas, realmente, eu sou uma pessoa que venho de uma origem humilde, está entendendo? E não me considero o rei da Bolsa. Existem outros investidores também de porte no mercado. Eu sou um dos investidores do mercado de valores, porque participo do mercado de uma forma ativa, de uma forma que poucos participam. Existem outros que também são potencialmente bons investidores de mercado, mas que talvez não tenham tido a oportunidade que eu tive e que eu tenho de prosseguir avaliando o comportamento do mercado de uma forma mais presente, entendeu? Essa é a grande realidade. Mas eu gostaria de começar a coisa dizendo o seguinte: na nossa trajetória, num determinado instante da história, isso eu já disse e vou repetir, a gente acabou concluindo que o sistema previdenciário nesse país, ele dificilmente reuniria condições de projetar uma figura autêntica a todos os cidadãos brasileiros. Nós fizemos um exercício e, nesse exercício, chegamos à conclusão que o sistema previdenciário era capenga, que ele não tinha condições de amparar, repetindo, de uma forma, pelo menos, justa, aqueles que se aposentassem ao longo da história. Pois bem, eu ainda acabei complementando essa análise, esse ensaio, com a seguinte colocação. A Previdência nada mais é do que uma provedora de recursos, não é isso? Então, ela ostenta essa condição. Aqui no Brasil, o cidadão que é funcionário público, e quando ele se aposenta com o salário integral. Então, ocorreu-me o seguinte: o sistema previdenciário, ele não só ostenta a condição de provedor, como também ele acaba ostentando a posição de empregador. Então, isso ainda acelerou ainda mais a minha visão, no sentido de criar um instrumento que pudesse sim, de alguma maneira, contornar essa situação previdenciária a que o brasileiro estaria sujeito. Então, eu criei um projeto, e esse projeto ele se chamou Ações Garantem o Futuro. Eu não tinha uma convicção extremamente assim, positiva, não é isso? De que realmente isso fosse acontecer.
eu lastreei essa minha postura no comportamento da maioria dos grandes empresários que são o quê? Que são controladores de grandes empresas. Então, eu senti que talvez nós pudéssemos seguir a mesma trajetória que eles, não tendo a mesma posição controladora que eles possuem. Então, eu dei início a um programa esse que ele foi, ao longo do tempo, se consolidando e que realmente ele se mostrou um programa eficiente, capaz, pertinente e digno, inclusive, de nós recomendarmos esse programa a muitas pessoas que estiveram com a gente ao longo de todos esses anos. O que eu fiz? Eu montei essa estrutura baseada no quê? Baseada na participação do indivíduo em projetos, em grandes projetos, bons projetos. Só que para você poder participar desses projetos, você tem que, evidentemente, se associar através da aquisição de ações. Então, a aquisição de ações, ela não se caracterizou como um instrumental assim, primordial. Ele foi o quê? Um complemento, como tem sido um complemento hoje. E fomos operando no mercado na razão direta que nós fomos desvendando outras questões também, não é isso? Paralelamente a todas as análises que se fizeram, nós começamos a sentir o seguinte, que para que você pudesse estruturar uma renda mensal baseada em ações, você tinha que ter preliminarmente o quê? Empresas atuando em atividades perenes, como, por exemplo, energia elétrica, telecomunicações, o próprio sistema financeiro e outros que se assemelham a isso. E que também, além desta perenidade, que as empresas pudessem desenvolver uma estrutura de sustentabilidade capaz de oferecer permanentemente um provento ao estilo renda mensal para o indivíduo que se associasse através das ações. Muito bem. Nós fomos seguindo essa trajetória e essa trajetória foi, gradualmente, foi se mostrando positiva, foi se mostrando capaz, efetivamente, de gerar uma estrutura previdenciária que pudesse fazer com que o indivíduo, né, tivesse um apoio financeiro permanente. A exemplo daquilo que acontece com a maioria dos grandes empresários, tá certo? Ou então, não empresário, mas controlador. Essa é a realidade. Nós fizemos isso aí e eu acabei aqui, quando o presidente do Corecon, acabei por interpretar que nós devêssemos fazer o quê? Nós devêssemos tentar mostrar a todos os economistas esta trajetória. Eu sou um exemplo vivo do mercado de uma pessoa que se constituiu num vencedor. Agora, eu hoje sou um vencedor exatamente por quê? Porque eu soube respeitar todas as características do mercado de ações, do segmento acionário, produzindo o quê? Produzindo uma postura de investidor, uma postura que se caracterizou como um pequeno dono. Eu enxergo as coisas de forma tal que eu não tenho, assim, uma predileção por ser dono. Eu quero ser parceiro. Ao invés de ser dono de um pequeno negócio, eu prefiro ser parceiro de um grande negócio, de um grande projeto. E essa filosofia, ela foi se consolidando ao longo do tempo. E, consequentemente, então, a minha visão é tentar passar para todos os economistas que ele tem a condição de também seguir a mesma trajetória que eu. E, com isso, numa das gestões onde eu fui apenas membro do conselho, nós criamos a função de consultor econômico-financeiro independente, com a seguinte visão. A visão que o economista
pudesse, ao receber o seu diploma, ter pela frente um universo, um horizonte que ele pudesse traçar, da mesma forma que um advogado, um médico, um engenheiro, ou seja, o médico ele se forma, monta o seu consultório e vai atender as pessoas que têm problemas de saúde. O advogado ele vai cuidar das pessoas que têm problemas com a justiça ou problemas jurídicos, não é isso? Por sua vez, o engenheiro ele vai construir prédios, vai construir edificações, enfim. E por que o economista não pode produzir uma assistência financeira que possa direcionar o indivíduo exatamente para um sucesso financeiro, entendeu? A nossa estrutura aqui no Brasil, ela é carente de profissionais que possam desenvolver essa atividade. Lamentavelmente, eu repito, ao longo dos anos, o brasileiro ele foi seduzido, conduzido e induzido e conduzido a ser um agiota. Você pegava ao longo dos 25, 30 anos atrás, e você via uma propaganda na qual o governo fazia um apelo, né? Um cartãozinho dizendo, vem para a poupança, vem para a poupança. Isso estimulou o cidadão a não pensar em investir na geração de riqueza. Pensou fazer com que ele tivesse o quê? Ganhos que, na verdade, nunca representaram ganhos. Essa forma de ser representou apenas uma correção da moeda, que nem sempre foi uma correção pertinente. A poupança nunca conseguiu corrigir a moeda na razão direta que a inflação se processava. E ainda isso acontece, tá certo? Então, a nossa sugestão de direcionar os economistas para que eles tenham a possibilidade de usufruir um espaço aqui no 20º andar, para que eles tenham a condição de operar no mercado de valores, hoje é uma realidade. Apenas se lamenta o seguinte, que nós tínhamos mais ou menos 20, 22 bolsas, e hoje nós temos uma bolsa de valores só, que está aqui em São Paulo. Não é pelo fato de termos uma bolsa só que a gente não vai poder ter economistas de outros estados também operando no mercado. Mas através do phone broker, através do desenvolvimento de todas as técnicas de comunicação, a internet. Então, qualquer um vai poder acionar esse mecanismo e se transformar num consultor econômico financeiro independente. Nós estamos junto com o economista Pedro Afonso, né? Já tenho aqui todo o material para a gente poder criar uma espécie assim de curso que o cidadão possa fazer e, consequentemente, desenvolver um teste que vamos ver quem é que vai ter condições de realizar esse teste, se será o sindicato, se será o Corecon, de preferência eu acho que tem que ser o sindicato, para que ele possa, então, obter um certificado e, com esse certificado, operar no mercado de ações de uma forma livre e independente, tá certo? Essa é a nossa proposta e, com toda segurança, eu tenho absoluta certeza de que muitos, em seguindo essa trajetória, com certeza irão se transformar em pessoas vitoriosas como eu. Em relação ao mercado, eu gostaria de dizer aos senhores o seguinte: é profundamente lamentável que nós tenhamos uma bolsa, e essa bolsa hoje ela é um monopólio lídimo com privilégios assim odiosos, não é isso? Porque o nosso mercado ele ostenta uma série de circunstâncias, uma série de procedimentos que eles não são positivos para o mercado. Eles são positivos para as receitas da Bolsa, mas não para o mercado, está entendendo? Então, hoje, nós temos uma quantidade de empresas de capital aberto
praticamente insignificante. Nós temos aí cerca de 350 empresas de capital aberto, não é isso? Países, países muito menos agressivos como o nosso, que nem a Índia, por exemplo, tem 5.000 empresas de capital aberto. Né? Por quê? Porque existe uma conexão muito mais forte entre o aplicador e a empresa. Aqui não, aqui tudo que você faz, você tem que passar pelo banco. Então, o banqueiro, a Bolsa e a própria CVM, na minha opinião, eles foram conduzindo as coisas de forma tal que fossem privilegiando, privilegiando as grandes instituições financeiras. Vocês vejam bem, nós temos aqui um mecanismo que eu venho sustentando essa questão há algum tempo e ninguém fala nada. Por exemplo, você, quando aluga uma casa, você não pode vender. Quando você aluga um automóvel, um veículo, você não pode vender, porque você estaria praticando um ato de estelionato. Se você aluga um equipamento industrial, um equipamento agrícola, você não pode vender. Mas o que acontece? Se você aluga uma ação, aqui no Brasil, você pode vender essa ação. Então, o que acontece? Nós temos aqui a percepção de que existe um mercado mal direcionado, está entendendo? As grandes instituições que brigam para que isso aconteça, elas locam ações, projetam essas ações, vendendo-as no mercado, exercem uma pressão fortíssima sobre determinados papéis, e depois que eles conseguem derrubar o papel, aí eles repõem o papel e devolvem as ações. Quer dizer, eu acho isso um procedimento que ele é contra o mercado, ele é contra as regras do mercado, está entendendo? E nós não conseguimos fazer com que esse mecanismo seja implementado de forma mais justa no mercado, é isso? Essas instituições e a Bolsa de Valores, eles têm uma predileção muito grande pelos emolumentos, quer dizer, a gente percebe que não há uma disposição de se criar uma mentalidade de investimento a médio e longo prazo, voltada exatamente para que as pessoas apliquem na geração de riqueza, né? Existe uma preocupação muito forte no sentido de se privilegiar os fluxos especulativos e a especulação desenfreada, está entendendo? Então, essa é uma das coisas que a gente vai tentar mudar aqui no Conselho, né? Recentemente, a Bolsa criou, quando eu digo que a Bolsa ostenta privilégios odiosos, é que hoje há um custo alto para o cidadão comprar ações, está entendendo? O custo é alto e ela tem privilegiado o quê? Ela tem privilegiado aqueles que operam mais na compra e venda diária, que são os chamados day trades, não é isso? Agora a Bolsa está para criar uma taxa que é como se fosse uma CPMF, para uma taxa que tributa o dividendo, está entendendo? Do cidadão que tiver que receber o dividendo da empresa. Imaginem vocês. Quer dizer, e ninguém fala nada. Então, a nossa instituição precisa começar a levantar uma voz assim mais preponderante para que a gente tente consertar esse segmento da economia que é importantíssimo para o desenvolvimento do país, tá certo? Então, eu queria deixar aos senhores, né, a possibilidade da gente dialogar mais sobre essa questão de mercado de valores e mais sobre essa questão dessa possibilidade dos economistas hoje terem a oportunidade de exercitar uma função que seria o consultor econômico financeiro independente, quer dizer, dando possibilidade a todos no país, não só a quem é de São Paulo, ok? Então, eu gostaria se alguém tiver alguma pergunta para fazer, especificamente o Jair já disse que ele queria saber alguma coisa sobre a Klabin, não é isso? Eu ainda ontem tive conversando
com o diretor Professor financeiro. Barsi, eu vou depois organizar as perguntas aqui, mas já que teve essa do Jair, fica à vontade para responder, tá? Mas temos mais algumas aqui que eu já lhe faço, tá bom? Segue uma ordem aí, não há dúvida nenhuma. Pode seguir uma ordem aí que... Não, pode responder essa do Jair aí, por favor. Ficar colocada. Por favor. Qual é a pergunta, Jair? Então, eu tenho acompanhado algumas ações nos últimos dias, e algumas ações é possível constatar que a Klabin 4 ela está na contramão do aumento de algumas outras ações selecionadas que eu tenho aqui. E andei percebendo que esse movimento aí, quando a Klabin sobe, as demais ficam um pouco em baixa. E nos últimos dias, essas ações selecionadas... Então, eu tentei analisar aqui e não consegui chegar a nenhuma conclusão do porquê que ela tem andado em baixa com relação às outras, ainda que, vamos dizer, nos últimos dias, a Bolsa esteja com uma pontuação favorável. Eu vou tentar explicar para você. Responda aí, mas eu queria dizer para os nossos colegas que essa pergunta aí do Jair foi exceção, tá? As perguntas aqui só no chat, tá bom? Mas vamos lá. Tá bom. O Jair, é o seguinte, a Klabin é uma empresa que ela está num setor de atividade de celulose e papel. Nós temos inúmeras empresas do setor de celulose e papel. Cada uma delas ostentando um direcionamento. Se você pegar, por exemplo, a Suzano, é uma empresa que ela tem o seu foco principal na exportação de celulose. Então, ela é uma empresa que está muito assim, restrita e atenta à questão das commodities, não é isso? A Klabin, diferentemente da Suzano, ela é uma empresa verticalizada. Ela tem a terra, sobre essa terra ela tem a floresta, essa floresta ela desbasta, corta, converte isso em pasta mecânica, que seria, no caso, a celulose não branqueada. Ela converte esta pasta mecânica em papel de embalagem. Esse papel de embalagem serve de matéria-prima para fazer o papelão ondulado, e com o papelão ondulado ela produz o quê? Ela produz a embalagem, que é a embalagem final do produto, certo? Ela produz também cartões de alta gramatura, de alta especificação técnica, que serve para a acomodação de alimentos. Então, todas as empresas ligadas ao setor de celulose são empresas que têm uma conexão muito forte com duas questões importantes. Primeiro, o preço da celulose em geral. E segundo, a questão do câmbio, né? Nós tivemos recentemente uma progressão espetacular no sistema cambial. É isso? O dólar saiu de aproximadamente R$4 e chegou a 5,90 e pouco. Isso, evidentemente, faz com que as empresas tenham problemas. Por quê? A maioria das empresas que importam, que exportam, que seria, no caso, a Suzano, eles têm uma visão muito melhor do que a Klabin. A Klabin, por exemplo, ela não é uma empresa que está ligada a commodities, né? Porque ela é uma empresa verticalizada. Então, ela vende produto final. Ela vende e outra, ela tem aumentado substancialmente a sua posição no mercado. Porque com esse coronavírus, aconteceu que o consumo de produtos de higiene eles evoluíram de uma forma impressionante. Então, o que acontece? A Suzano, eu vou agora tentar comparar para tentar explicar para você. A Suzano é uma empresa que tem no mercado ações, tá certo? A Klabin, ela tem no mercado 3 tipos de papéis. Ela tem a ação ordinária e a ação preferencial, e ela tem
uma unit. O que é a unit? A unit, ela é uma espécie de combo. Então, o cidadão que compra uma unit, ele compra agregadamente uma ação ordinária e 4 preferenciais. Então, se você pegar o valor da ação preferencial e multiplicar por 5, você tem um valor muito aproximado da unit. Está correto? Então, o que acontece? A base acionária de uma empresa, ela é que determina o quê? Que determina o valor da empresa, o valuation da empresa, certo? Então, se você pegar, por exemplo, a Klabin, a base acionária da Klabin está constituída em 5 bilhões e 400 milhões de ações, ao passo que o da Suzano é muito menos. Então, se você for fazer uma espécie de conversão e levar a quantidade de ações da Klabin a mais ou menos uma quantidade parecida com a das ações da Suzano, você vai ter um valor mais ou menos equivalente com a da Suzano. Eu vou te dar um exemplo prático. Hoje, uma ação da Klabin deve estar custando 3,80, por aí, né? Se você dividir ou fizer um grupamento dessas ações da Klabin, de 10 virarem uma, você vai ter o quê? Você vai ter um preço que sobe 10 vezes. Então, a 3,70, ele subiria para 37. 37 é o preço de uma ação da Suzano. Tá certo? Então, a quantidade de ações da Klabin, ela tem uma representatividade muito forte. Essa é a razão pela qual ela não tem essa expressão tão gigantesca na movimentação, porque o volume de papel é muito grande, tá certo? Não é como a Suzano, que tem um volume menor de papel. E, consequentemente, então, ela tem... Agora, se você for pegar o valor de mercado, elas têm mais ou menos uma equivalência. Está correto? Está certo. Então, as ações preferenciais da Klabin, que é um excelente negócio, na minha modesta opinião, eu sou um grande acionista da Klabin, tenho um percentual sobre essas ações preferenciais, né? E a Klabin tem uma regularidade bastante intensa ao distribuir proventos e distribuir dividendos, ela acaba se tornando uma aplicação apetitosa, porque você considere o seguinte, quando você tem um determinado recurso e você vai comprar uma ação da Suzano hoje, que custa R$ 38, é isso? Com o dinheiro que você compra uma ação da Suzano e que você paga R$ 38, você compra 10 da Klabin. Então, na hora que você for receber o dividendo, ao invés de você receber um dividendo, você recebe 10 vezes o dividendo. E dividendo você recebe em função do quê? Você recebe em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Então, o fato da Klabin não evoluir é um grande negócio. Pode acreditar, tá certo? Eu até fico triste quando sobe, né? Porque quando sobe, o grau de atratividade ele vai diminuindo, não é isso? Então, eu gostaria de dizer a você o seguinte, Jair. Quando nós investimos no mercado de ações, no sentido da parceria, a nossa visão não é fazer, ou não é, pelo menos, torcer para que o mercado suba. Ao contrário, é torcer para que o mercado, ele pelo menos fique estável ou caia, né? Porque em acontecendo isso, você vai ter o quê? Possibilidade de comprar uma quantidade maior de ações e, consequentemente, usufruir de um dividendo melhor. Okay. Tá, maravilha. Professor, para passar para outro... Deu para entender, Jair? Sim, muito esclarecedor. Eu agradeço. Vamos lá. Professor, para passar para mais outras questões aqui, eu já vou ler, tem bastante participação, como não poderia deixar de ser. Eu estou aqui com um livro que é uma biografia do Warren Buffett, e queria fazer uma provocação de um pensamento que ele tem aqui. Diz o seguinte, o Buffett: fiz o meu primeiro investimento aos 11 anos. Sei. Eu vinha desperdiçando a minha vida até então. Ele disse isso, né? Que vinha fazer... fiz o meu primeiro investimento aos 11 anos, eu vinha desperdiçando minha vida até então.
O que o senhor tem para falar das estratégias do Buffett para a gente? E eu já vou ler outras questões aqui dos colegas. Então, por favor, professor, o que o senhor acha do Buffett? O que a gente pode aprender com ele? Eu acho que o Warren Buffett é uma pessoa que conseguiu, ao longo do tempo, desvendar, descobrir coisas que, aos poucos, participando do mercado, também a gente vai descobrir. Uma das coisas muito importantes é que ele também incorporou a filosofia de que ele jamais teria condições de ser dono de um grande negócio. Dadas as dimensões que ele possuía, com 10, 11, 12 anos, né? O que ele fez? Ele teve uma visão que eu acabei acompanhando essa visão. Ele olhava nos grandes empresários e falava, por que eu não tenho uma empresa como essa? Tá certo? É claro que ele não podia ter uma Coca-Cola, mas ele podia ter um pedacinho da Coca-Cola, tá entendendo? Então, era muito mais interessante ele ter um pedacinho da Coca-Cola do que ele montar uma empresa de refrigerantes. Foi o que ele fez. Ele se associou a um grande projeto e deu seguimento a essa associação. Foi o que eu fiz também. Eu, no início da minha explanação, eu disse o seguinte, eu lastreei a minha estrutura, o meu programa de aplicação em grandes investidores, em grandes empresas, em grandes controladores, tá certo? E eu tenho essa filosofia até hoje, eu carrego comigo hoje. Quando nós aplicávamos, por exemplo, havia um grupo chamado Grupo Ipiranga de Petróleo, não é isso? Que acabou sendo vendido para a Petrobras, enfim. E o segmento de distribuição de combustível acabou ficando com o Grupo Ultra, que ainda hoje tem as ações da Ipiranga. Mas naquela época, as ações do Grupo Ipiranga, que havia a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, que distribuía combustível através dos seus postos, de São Paulo para cima. Havia a distribuidora de produtos de petróleo Ipiranga, que distribuía de São Paulo para baixo, do Paraná para baixo. E havia a refinaria Ipiranga de petróleo. Naquela ocasião, nós, com essa filosofia de que dividendo você ganha em função de quantidade possuída e não de valor aplicado, a gente procurou, na razão direta dos acontecimentos, ir comprando o máximo que podia de ações da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, claro. E nós acabamos chegando a ter uma posição de 2%, 2 e pouco por cento das ações preferenciais. Então, quando alguém chegava para mim e perguntava, Bárcio, me diga uma coisa, você que é uma pessoa que tem a visão empresarial, etc., você acha interessante ter um posto de gasolina? Eu falei, mas eu acho que mais interessante do que ter um posto de gasolina é você ter 2,5% da Ipiranga, porque aí você tem 2,5% de 5 mil postos. Está entendendo? Então, as pessoas começaram a se convencer que realmente isso daí é uma visão que não são todos que possuem essa visão. As pessoas têm um sentimento interessante. O sentimento de posse que as pessoas carregam consigo não foi o mesmo sentimento de posse que o Warren Buffett carregou. Ele carregou o quê? Esse sentimento da parceria. E eu também acabei desvendando isso, acabei olhando para essas coisas, e eu sigo a profecia dele. Quer dizer, na verdade, a profecia não é dele, a profecia é de todos aqueles que enxergam como ele enxergou, e como eu enxergo também, está entendendo? É o que eu tenho procurado dimensionar para as pessoas, certo? Então, aquele que comprar ações, aquele que ingressar no mercado, comprando ações, investindo, olhando para o investimento a médio e longo prazo, no sentido e com o sentido da parceria, ele jamais vai perder. E o que acontece? Ao longo do tempo, o Warren Buffett ele foi desenvolvendo uma trajetória que não é igual à minha trajetória. O Warren Buffett ele foi constituindo fundos e foi pegando dinheiro de terceiros. Com esse dinheiro de terceiros, ele foi implementando a mesma forma de ser no mercado americano, é isso? Só que no mercado americano, há 30, 40, 50 anos atrás,
ele começou a comprar papéis que nem a Coca-Cola, que nem a McDonald's, que nem a General Electric, empresas que aqui no país não tinham essa dimensão, tá certo? O que nós tínhamos Aham. no país há tempos atrás, o que era? Era a Belgo Mineira, era a Companhia Siderúrgica Nacional, que era uma empresa estatal, uma Vale do Rio Doce, que também era estatal, que hoje não é mais Vale do Rio Doce, o Banco do Brasil, enfim, empresas que não ostentavam a mesma potencialidade que ostentaram essas outras empresas. Então, é claro que ele teve um crescimento grande. Agora, ele tem uma filosofia, ele tem um fundo, e ele não distribui o dividendo, né? Ele valoriza a performance do fundo e valoriza a cota do indivíduo. Eu vou dar um exemplo assim, de uma diferença de um e outro. Você tem dois tipos de procedimentos de mercado em relação a ações do mesmo setor de atividade. Você tem, por exemplo, a Klabin e a Suzano. A Suzano é uma empresa que ela valoriza as ações no mercado. Então, o que ela faz? Ela transfere o resultado do acionista para o mercado. Quem contempla o acionista é o mercado. Já a Klabin é diferente. A Klabin, ela distribui parte da riqueza que ela gera. Então, ela não acumula essa riqueza como acumula. Por quê? Porque ela paga dividendos trimestralmente. Então, não que ela destrua o valor dela, mas ela distribui esses valores. Então, é um grande negócio você ter Klabin. Por quê? Porque se você for considerar em ações, você tem que tentar, de alguma maneira, tentar administrar seus egos, está entendendo? Além de administrá-los, você tem que fazer o quê? Você tem que controlá-los. Então, se você quiser ter uma estrutura previdenciária ou uma estrutura de renda mensal, é preciso que você tenha essa renda mensal, tá certo? Se você enveredar pelo caminho só da valorização, você vai ter o quê? A valorização do seu portfólio, a valorização do seu patrimônio, mas não tem a renda que te possibilita o quê? O seu giro natural de receita. Uhum. Então, essa é a diferença. O Warren Buffett optou por quê? Ele optou por ter empresas que se valorizam no mercado. Tá entendendo? Enquanto que nós optamos por empresas que distribuem os dividendos. Porque, Maravilha. entendeu? Deu para Não, claro, entender uma coisa e outra? Ficou Muito claríssimo. Eu queria passar agora para as perguntas dos nossos colegas. Temos muitas, viu, professor? Talvez eu ainda não vá conseguir ver todas, mas eu queria... Dá uma uma geral, né? É. O Carlinhos e a Fernanda, eles estão mais ou menos perguntando coisas semelhantes, e eles perguntam o seguinte, nós temos aí crises políticas, né? Inclusive parcela delas causada pelo próprio governo, e também a crise do coronavírus, e isso impacta evidentemente na Bolsa. Qual é o conselho que o professor dá para quem já está com seu capital aplicado na Bolsa e ele foi reduzido, e para aqueles que desejam entrar na Bolsa, tendo em vista esses problemas que nós temos percebido da política impactando no resultado das ações? Por favor. Eu vou começar dizendo o seguinte. Para mim, que hoje estou com 81 anos, é a primeira crise de saúde que eu estou tendo a oportunidade de presenciar. Nós já presenciamos crises políticas, crises financeiras, crises econômicas, crises de crédito, enfim. Todas elas tiveram a sua importância e foram, até um certo ponto, definidas em um determinado período. Esta crise de saúde, ela tem ostentado uma interferência muito grande na atividade econômica em geral. Os agentes econômicos todos se contraíram de forma tal que muitos tiveram que fechar suas atividades, não é isso? Principalmente o pequeno empresário. O pequeno empresário é que mais teve prejudicado.
As grandes empresas continuam funcionando, a Klabin continua lá nos seus locais, produzindo papel, produzindo celulose, enfim, as grandes empresas prosseguem trabalhando, o pequeno não. Então, o que nós temos que analisar? O que acontece com as crises? As crises, elas geram um fator psicológico inacreditável. Veja uma coisa que eu vou falar. Em 2008, nós tivemos aquela crise do subprime americano, onde os financiamentos imobiliários geraram quebras, inclusive fantásticas, não é isso? As ações do Citibank chegou a ser cotada a 55 centavos de dólar, né? Uma coisa inédita. Mas o que aconteceu e o que acontece? Quando acontece uma crise como essa, e você tem o quê? E você tem uma grande quantidade de pequenos empresários, esta crise, ela afeta diretamente os empresários. Por quê? Porque eles são obrigados a fechar, eles não podem trabalhar, é isso? Então, muitos não têm ações no mercado, evidentemente, são empresas pequenas. Mas eu quero tentar caracterizar isso. Agora, quando se trata de uma empresa que ela não tem a sua produção parada, né? O que acontece? Me diga o seguinte, e eu respondo com essa colocação. Esta crise de saúde, ela gerou um impacto aonde? Ela gerou um impacto nas ações, não das grandes empresas. Por exemplo, a Klabin continua funcionando, tá certo? Gerou um impacto nas suas ações. A Sabesp, por exemplo, que estava 60, 70 reais, veio para 40, 38. Me diga uma coisa, alguém deixou de tomar banho ou alguém deixou de tomar água? Não, a empresa continua. Então, o que aconteceu foi um fator psicológico gerado por quê? Gerado por esquemas que vão progressivamente projetando boatos e projetando notícias exatamente para impactar a ação, não a empresa. Então, o que acontece? Quando ocorre uma situação como esta de hoje, o que você tem que fazer? Quem tiver recursos tem que comprar o máximo que puder, porque é a grande oportunidade de você comprar o quê? Maior quantidade de ações por um preço menor. Tá certo? Evidentemente, nós temos no mercado inúmeras ações que, no meu modo de interpretar, elas hoje estão a preços que são preços proibitivos, que elas não ostentam nenhuma condição de gerar para o indivíduo uma condição de receita. Eu não quero citar nomes para não prejudicar a empresa, a minha intenção não é essa, né? Não é nem privilegiar e nem desprestigiar ninguém. Mas existem empresas que já não têm mais condições de subir. Chegaram no ápice do... E no mercado, nós temos o quê? Nós temos uma regra que acaba se transformando numa máxima, não é isso? Ninguém puxa o preço para comprar. Quando uma ação sobe demais, é porque alguém quer vender. Está entendendo? Então, fica esse ensinamento aí, que é uma coisa que eu carrego comigo como um papagaio no ombro, está entendendo? É isso aí. Maravilha. Vou passar para mais uma pergunta aqui, então. Temos muitas. O Fauzi, ele diz o seguinte: numa visão da empresa, quais são os esforços do Corecon junto aos diversos agentes de desenvolvimento econômico e órgãos de fiscalização para a simplificação do processo de abertura de capital? Ele está preocupado com a abertura de capital de uma maneira mais simples. O que o senhor acha disso? Olha, a abertura de capital aqui no país é uma epopeia, é um negócio que as pessoas, ao longo do tempo, elas foram se conscientizando que o mercado de capitais não é um bom negócio aqui no país. Por quê? Por causa de todos esses entraves, por causa da visão que existe, né? Qual é a visão de um órgão chamado Bolsa de Valores, que é a B3 hoje, Bolsa Brasil Balcão?
A visão dela é emolumentos. Ela quer emolumentos. Ela não interessa se a empresa é boa, se a empresa é ruim. O que ela quer é que você, individualmente, pratique a filosofia que ela desenvolve. Qual é a filosofia que a Bolsa desenvolve? Compre na baixa e venda na alta. Ela não fala para você, olha, você vai ser parceiro, você vai ser uma pessoa que vai investir no mercado, você vai investir na geração de riqueza. Essa geração de riqueza ela vai trazer o quê? Ela vai trazer emprego, vai trazer impostos, vai trazer desenvolvimento. Ela quer o quê? Ela quer que o capital estrangeiro venha, está entendendo? Compre as ações, acione mecanismos especulativos e vai embora. Por quê? Porque isso vai gerar emolumentos para ela. Está entendendo? Então, lamentavelmente, os processos de abertura de capital hoje atemorizam os empresários. Por quê? Porque o custo de se manter uma empresa de capital aberto é muito alto. A Bolsa cobra emolumentos muito altos para que a empresa possa negociar suas ações. Da mesma forma que ela penaliza o aplicador com taxas e emolumentos de alta monta. Se a gente for analisar de 1967, 68, 70 para cá, onde o cidadão que comprava uma ação pagava apenas uma corretagem, hoje ele paga uma centena de taxas, além de pagar algumas coisas que eu nem sei o que é. Nossa. Que são nomes estrangeiros, está entendendo? Se o professor não sabe o que é, imagina os outros mortais que estão entrando agora na Bolsa. Tem uma pergunta aqui do Paulo Brasil, nosso colega aí do Conselho, e ele está dizendo o seguinte, olha, uma das propostas que o governo tem agora, né, do cenário econômico, é de rodar a maquininha de impressão de dinheiro. E isso para recuperar a economia. O risco dessa proposta é um risco inflacionário? Segundo ele está fazendo uma afirmação, um risco inflacionário. Neste sentido, como a Bolsa de Valores pode contribuir para a recuperação da economia pós-Covid? Como é que o senhor acha que a Bolsa pode contribuir com a recuperação da economia pós-Covid, levando em consideração essa questão de que existe algumas correntes que defendem a impressão de dinheiro? Bom, eu acho o seguinte, a forma que um país tem de se financiar são duas, né? A primeira delas seria, no caso, a emissão de moeda, não é isso? E a segunda, através da emissão de títulos, que você coloca o título no mercado, retira valores do mercado e depois acaba, de um certo ponto, ou recuperando os títulos de alguma forma. A grande realidade é uma só. É que o que eu disse na questão anterior é que há uma dificuldade muito grande de você captar recursos, tá certo? Para que esses recursos se transformem em investimentos de capital, de médio e longo prazo. A Bolsa, ela quer, eu repito e vou continuar dizendo isso, que é uma realidade. Veja bem, eu não estou falando mal da Bolsa. O que eu estou tentando falar é que a gente precisa prestigiar o mercado. E dificilmente você, para prestigiar o mercado, não vai atacar a Bolsa. Entende? Porque Bolsa e mercado são dois instrumentos que correm juntos. A Bolsa depende do mercado. Agora, o que está acontecendo? Essa forma especulativa como o mercado vem se desenvolvendo, a cada dia que passa, o cidadão perde. Porque quem especula na Bolsa, mais cedo ou mais tarde, perde. Está entendendo? A verdade é essa. Então, a Bolsa tem tido o quê? Tem tido uma necessidade muito grande de trazer recursos de fora para poder o quê? Para poder ter mais recursos e mais giro de papéis. Essa questão de você poder alugar ações, veja bem, alugar ações e vender, você está vendendo um ativo que não é seu. Então, você está colocando uma quantidade de ações no mercado que, em muitas ocasiões, o mercado não tem condições de sustentar isso. Entendeu? Sem lastro, né? Entendeu? Então, quer dizer, o nosso mercado, ele precisaria ter o quê? Ele precisaria ser mais prestigiado. Através do quê? Através de um sentimento de evolução dinâmica e que não tivesse essas inserções e essas pressões que não o conduzem a uma situação melhor. Hoje, provavelmente, o nosso mercado não está melhor exatamente por causa desse fator.
Tá certo? Então, o dinheiro que vem de fora, ele não vem para gerar riqueza, ele vem para produzir especulação. Tá certo? Então, essa é a minha colocação de uma forma sincera e honesta, não é isso? Como eu enxergo a coisa. Por isso que não é fácil você desenvolver aqui uma figura representativa no aspecto investimento, né? O que tem se contemplado mais é a especulação, e a especulação de alto giro. Essa que é a grande realidade. Maravilha. Tem um colega nosso que está preocupado aqui. Ele perguntou se esta profissão que o professor acabou de colocar, né, essa alternativa para o economista ser consultor econômico aí, consultor econômico financeiro independente, se isso vai ser um papel exclusivo dos economistas ou se outros profissionais também vão poder adentrar fazendo a prova, assim como acontece, por exemplo, com a corretagem, né, com o pessoal da área de venda de imóveis. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que isso é uma coisa que eu criei na expectativa de gerar a oportunidade exclusivamente para os economistas, tá certo? Aquele que se forma em direito, ele, quando se registra na ordem dos advogados, ele vai o quê? Ele vai exercer a profissão de advogado, vai ser um jurista, o que for, não é? O médico é a mesma coisa. Ele não vai querer, vamos supor, ir no fórum, tá certo? Como o engenheiro, ele vai ter que se preocupar com o mercado dele, com o segmento que ele optou. Então, eu acho que pela formação, o economista, ele vai querer o quê? Ele vai querer montar o seu escritório e tentar, de alguma maneira, ajudar as pessoas a seguir uma trilha de procedimentos financeiros e econômicos que contemple resultados positivos, não é isso? Eu até gostaria de acrescentar alguma coisa. Nós, aqui no Corecon, nós estamos muito, mas muito preocupados mesmo em fazer com que o cidadão ele enxergue o mercado como o mercado, não como uma poesia, não como vamos supor, um cidadão que vai sair, o camarada que se forma e vai ser professor, tá certo? Ou o camarada que se forma e vai ser um catedrático. Enfim, nós temos que nos preocupar em formar os economistas para que eles tenham o quê? Eles tenham uma visão de mercado. Essa visão de mercado ela é importantíssima para o cidadão desenvolver a sua atividade, não é isso? Porque se ele sai de uma universidade e sai para ser uma pessoa que não tem experiência nenhuma, ele jamais vai poder usar a sua profissão em benefício próprio. É por isso que hoje nós temos uma condição de pessoas que saem das faculdades e não sabem o que fazer. Então, o que nós estamos tentando mostrar para eles é que nós vamos mostrar para eles que eles têm condições de executar a sua tarefa econômico-financeira de forma tal que contemple as pessoas a exercitarem uma posição de mercado que os conduza a um universo de ganhos, não a um universo de perdas, não é isso? Maravilha. Essa é a nossa intenção aqui no Corecon, fazer com que o cidadão ele entre na nossa instituição, se associe a nós e que seja o quê? E que seja um homem de mercado, que ele não seja um acadêmico, está entendendo? Tá. Porque eu acho que de acadêmicos a gente já tem uma quantidade grande demais. Professor, temos inúmeras perguntas aqui, eu vou pedir, então vou ler mais duas, pedir suas respostas um pouquinho mais curtas, para a gente poder contemplar, e depois eu vi que o Pedro Afonso está ali aparecendo, e eu acho que ele também vai dizer um oi e um tchau. Então, rapidinho, duas perguntas aqui, então, para a gente encerrar. Colegas, me desculpem, mas a aula é muito proveitosa e a gente queria explorar mais, mas a gente tem a ideia de fechar meio-dia. Vamos lá. Professor, aqui tem uma pergunta do nosso professor, e que, aliás, de verdade, foi meu professor na universidade, o Rames. Ele pergunta o seguinte: Barsi, como você analisa o mercado de derivativos? E aí eu vou fazer mais uma, já engatando aqui. Então, o Rames quer saber sobre o mercado de derivativos.
E o Gessner, nosso colega aí também, Gessner de Oliveira, nosso colega também do Conselho, está perguntando aqui duas questões, né? Qual a importância dos padrões de governança e compliance na escolha dos papéis, né, de ações? E B, defendendo a criação de uma bolsa de serviços futuros para dar liquidez a direitos de uso de serviços como eventos, passagens aéreas no futuro, isso ajudaria um conjunto de setores que hoje sofrem com a pandemia? Acha isso viável estruturar na B3? Então, ele está preocupado aqui com duas questões, né? A questão do compliance e também está preocupado com esses setores que estão sofrendo fortemente agora. Se a gente fizer compras futuras, se a gente vai ajudar esses setores a superarem a crise. Se o professor puder fazer respostas mais concisas para responder os dois, eu agradeço. Bom, não que eu seja contrário aos derivativos, absolutamente. Eu aceito o derivativo como uma forma de mercado, um complemento de mercado, está correto? Entretanto, eu tenho a sensação de que os derivativos, eles acabaram assumindo uma proporção tal que eles acabam gerando talvez até uma expectativa falsa. Eu vou dizer aos senhores o seguinte, por exemplo, a questão dos futuros, não é isso? A questão de 30 anos atrás, o cidadão ele vendia um boi a futuro, só que ele tinha o boi no pasto. É isso? Então, ele vendia um boi, 10 bois, 20 bois. Hoje, o que se faz é o seguinte, são processos de geração de contratos que o camarada ele vende no futuro 50 mil bois e não tem nenhuma fazenda. Entendeu? Então, se potencializou essa questão futura. Então, eu tenho a impressão que isso daí acaba, de alguma maneira, no fim da linha, produzindo aspectos negativos. Em 2008, todos aqueles que apostaram nos derivativos cambiais acabaram quebrando. Então, esses derivativos, eles podem gerar uma situação muito difícil no mercado, uma situação até às vezes incontornável, tá certo? Por quê? Porque se potencializam as vendas a futuro e depois acontece que, num movimento mais brusco de mercado, principalmente movimento financeiro, a coisa acaba prejudicando aquele que está, se o mercado for de alta, acaba prejudicando aquele que estiver vendido, e vice-versa, tá certo? Em 2008 mostrou que a gente tem que ter uma estrutura de derivativos comportada, tá certo? Uma estrutura que viabilize negócios futuros de uma forma assim, eu não digo controlada, mas pelo menos de uma forma racional, tá correto? É isso aí. E o derivativo é uma coisa que, como o próprio nome diz, ele gera, de uma aplicação, ele gera outras aplicações, não é isso? Então, eu não sei se nós temos um preparo já suficientemente consolidado para isso, sabe? Nos Estados Unidos, isso é uma prática comum, natural, normal. Só que aqui as coisas acontecem de uma forma um tanto quanto mais assim, menos ágil, tá certo? Então, eu vejo com alguma reserva essa questão de se potencializar o futuro de forma desenfreada. Eu acho que tem que haver o quê? Tem que haver uns limites. Professor, mas o primeiro ponto do Gessner aqui, acho que a pergunta ficou longa e a gente acabou não passando por ela. Como é que o professor vê essa questão do compliance na escolha das ações, né? O senhor leva isso, por exemplo, tem uma empresa aí que já teve 2 grandes acidentes ambientais gigantescos, que eu, pessoa física, Haroldo, não compro ações dessa empresa, mesmo que elas estejam baratas. Talvez eu esteja fazendo um atropelo da questão racional, né? Vou ganhar dinheiro, mas eu não colaboro com a empresa que tem esse tipo de problema. E é um pouco, acho que disso a pergunta do Gessner. O professor acha que essa questão de compliance na escolha das ações é importante porque muitos fundos internacionais têm feito isso já, né? Não põem dinheiro em empresa que tem problema. O que o senhor acha disso? Esses são os chamados fundos abutres, né? Eles olham para a carniça de uma forma assim mais
menos generalizada, mais específica. Mas é claro que você, quando vai optar pela aquisição de uma ação, você tem que examinar uma série de fatores, não é isso? Você tem que examinar a questão da gestão, a governança corporativa que a empresa empreende, não é isso? Você tem que examinar o setor de atividade, a sustentabilidade dentro desse setor, o histórico da empresa de gerar recursos, as perspectivas da empresa evoluir dentro da sua atividade, não é isso? O histórico da empresa distribuir esses proventos, tá certo? Todos esses elementos são importantes. E isso forma o quê? Forma uma conjuntura que acaba sendo determinante para você poder fazer um investimento. Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu ainda considero que aqui no Brasil, o nosso mercado de ações, em determinados momentos, ele não é um mercado de risco. Entretanto, universalmente considerando, mercado de ações é mercado de risco. Agora, por que é um mercado de risco e por que a gente considera aqui que o mercado aqui, em muitas ocasiões, ele não é de risco? O que caracteriza o risco numa estrutura empresarial? Uma estrutura empresarial, o que caracteriza o risco é o patrimônio da empresa. Então, você tem o quê? Você tem o patrimônio representado por um valor patrimonial. Eu vou dar um exemplo prático. A questão de 90 dias passados, uma ação do Banco do Brasil custava R$ 55. O valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil é 37. Então, ele estava numa condição de risco. Está correto? Por quê? Porque o patrimônio dele era inferior ao preço que você estava pagando. Então, você estava assumindo o quê? Uma condição de risco, um nível de risco. De repente, veio o coronavírus e as ações do Banco do Brasil vieram para R$ 24, R$ 25. Elas passaram a ser uma ação de risco? Não. Elas passaram a ser o quê? Uma ação de oportunidade. Está entendendo? Então, essa conjuntura a que eu me refiro, quando eu disse que, lamentavelmente, as crises, elas afetam a cotação das ações, mas não a empresa. O que a crise afetou o Banco do Brasil? O Banco do Brasil não deixou de cobrar as taxas que tem que cobrar, não deixou de... ele continua ganhando a mesma coisa, ele deu agora... soltou o balanço dele e deu um lucro no trimestre de 3 bilhões e 700 milhões. Quer dizer, então eu pergunto, o coronavírus ou a crise afetou o Banco do Brasil? Não. Ele afetou as ações. Por quê? Porque as ações fazem parte de um conjunto, tá certo? Um conjunto psicológico. Então, quando você olha para as ações, você tem que examinar esse psicológico também. Então, você tem que examinar também o quê? Se você está comprando alguma coisa onde você está entrando em risco ou se você está comprando uma oportunidade. Então, maravilha. Eu queria engatar uma pergunta nessa fala. Deu perfeito. Queria engatar uma pergunta nessa fala. O nosso evento normalmente vai até meio-dia, já são 12:04. Só mais uma perguntinha, então. E aí eu vou passar para o Pedro e para o Odilon fazerem algumas considerações, viu, professor? Mas, está fantástico, todo mundo elogiando aqui. Eu queria fazer essa questão da Celina aqui. Ela falou o seguinte: quais setores, quais empresas poderiam se consolidar mais no novo cenário econômico que está se consolidando? Esse novo normal aí, quem que o professor Barsi tem no seu radar aí para fortalecer suas posições? O que a gente pode esperar desse novo normal? Quais são as boas empresas para a gente ficar de olho? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, é o seguinte, existem empresas que operam em setores de atividade que eu não compro. Por quê? Porque são empresas que são criadas e elas não têm um tempo de duração maturo, grande, pertinente, como tem uma Klabin, como tem uma Suzano, que são 120 anos. São empresas que nascem para quebrar, tá certo? Então, você pega o histórico dessas empresas, por exemplo, uma empresa de aviação. Por falar nisso, a TAM acabou agora de requerer recuperação judicial. São empresas que a administração da empresa não depende da qualidade do gestor, depende de múltiplos fatores.
como o preço do combustível, milhões de coisas, né? Se há um fluxo de passageiros grande, agora diminuir o fluxo de passageiros, então a empresa tem o quê? A empresa tem uma possibilidade de não prosperar, de não acontecer. Então, eu acho que a gente tem que olhar para empresas que ela tenham patrimônio, empresas que tenham o quê? Bens de raiz, tá certo? Você pega, por exemplo, uma empresa de aviação, ainda voltando a falar em empresa de aviação, grande parte do ativo das empresas de aviação não são delas, são locados, são aviões locados, tá certo? Então, não é um patrimônio que possa representar fidedignamente a ação como uma estrutura, patrimonial, tá certo? Você pega as construtoras, por exemplo, houve uma modificação muito grande na estrutura da construção. Há 30 anos atrás, você entrava numa construtora, numa construção, por exemplo, e você via os funcionários, né, operando múltiplas funções, fazendo cimento, fazendo concreto, fazendo armações de ferro, levando tijolo. Hoje não, hoje você não vê mais nada disso, você não vê mais funcionário. Então, houve uma mudança muito grande. E o que aconteceu? Essa mudança gerou que as construtoras, elas não têm mais patrimônio também. Elas compraram um terreno, fragmentaram aquele terreno, estão fazendo um prédio, e o que elas têm é o quê? É um escritório de administração. Nem betoneira não tem mais, certo? Então, eu acho que a gente tem que olhar para a estrutura patrimonial que a empresa tem. Então, o histórico que nós temos no Brasil é o seguinte: que empresa de aviação, empresa de turismo, empresas de comércio, de eletrodomésticos, tá certo? São empresas que não conseguiram se manter durante um grande período. Num momento de crise, ou num momento de inflação, ou num momento cambial qualquer, elas quebraram. Tá certo? Então, a gente tem que examinar o quê? Empresas que tenham a condição de perenidade. O setor de energia elétrica, por exemplo, que está dividido em 3 segmentos: geração, transmissão e distribuição, nenhum país vive sem isso, está entendendo? Eu acho que na Idade da Pedra o pessoal vivia sem isso, mas não vivia com o conforto que nós precisamos viver hoje, tá certo? Maravilha, professor. O setor financeiro também é outro setor sobre o qual, veja bem, olha como o mercado, o tempo modifica a estrutura de uma atividade. Há 25, 30 anos atrás, você deixava o seu dinheiro no banco e, no final do ano, ele te dava um juro insignificante. Hoje você paga para ter a conta no banco, tá certo? Então mudou, acabou se transformando numa reserva de mercado. Então, todas as atividades que se transformarem numa reserva de mercado, futuramente terão o beneplácito de uma boa performance. Pessoal, só desligarem o áudio de vocês aí, professor Madias estava com o áudio ligado, mas, professor, está aqui, ó, inúmeros elogios, fantástico, estão pedindo, a gente precisa fazer isso mais vezes e tal. Na quinta-feira que vem, o professor Odilon vai fazer uma apresentação, mas nós vamos certamente chamar o professor Barros para falar de novo, que ficaram muitas coisas ainda a serem perguntadas. Eu só gostaria de complementar o seguinte: eu não sei se há possibilidade aí de 1 minuto, 2, não, assim, da gente mostrar as instalações. A gente mostrar as instalações que a gente está lá no 20º andar. Vamos lá. Tá bom. A gente tem sim essa possibilidade. Por favor, então mostre aí. Vamos lá. Tem como mostrar aí, Hélio? O Hélio já vai entrar. Ah, maravilha. Pode falando, professor. Aí vai ser o quê? Vai ser o local onde os economistas vão poder operar no mercado, tá certo? Existe uma empresa que nós temos uma parceria com eles, não é isso? Eles locaram o nosso imóvel, pagam aluguel para nós, os economistas vão poder operar lá, tá certo? Sem pagar nada. Ao contrário, podendo exercer a sua função aí. E aqueles que não tiverem a possibilidade de um notebook, a gente vai oferecer também esse notebook para que eles possam operar. Então, nós temos já uma série
uma série de imóveis já, todos bem formalizados, e é isso que nós montamos lá no 20º mandato, tá certo? Isso vai ser a possibilidade dos economistas usarem, aqueles que não estiverem aqui em São Paulo e não puderem estar aqui presente, poderão estar através do quê? Através de um notebook sob a forma de Hornbroker. Está correto? É como se eles estivessem aqui. Maravilha, olha, estou impressionado, aí ficou bem bacana mesmo. Vamos torcer para que passe logo essa pandemia e a gente possa inaugurar isso com a devida pompa e circunstância. Eu queria, para encerrar aqui, pedir primeiro desculpa que a gente teve algumas perguntas que não foram respondidas, e eu queria passar então para o nosso vice-presidente Pedro para fazer algumas considerações, depois o Odilon faz algumas considerações e o professor Barsi encerra para a gente dizendo aí, dando a sua mensagem aí final. Então, Pedro, se você quiser comentar alguma questão agora, se está nos ouvindo, pode fazer uso da palavra brevemente, que a gente já está a 12:11. Presidente Barsi, conselheiros, colegas, parabéns, presidente. Eu acho que nós ficamos com um bom problema. O bom problema é que a sua palestra foi tão boa que suscitou tantas perguntas que vamos ter que ter uma segunda palestra só para responder as perguntas muito interessantes que estão aqui e que não foi possível responder. Então, isso é boa forma. Depois, um parabéns, porque quando digo nós porque eu era conselheiro, era presidente da Comissão de Tomada de Contas, e o professor Valdir era o presidente do Corecon, quando nós compramos o 20º andar, ou seja, um quarto do 20º andar, em 2008, por uma pichincha, era um valor muito baixo na época, foi exatamente para colocar a serviço dos economistas. E me parece que o projeto que o senhor implantou, presidente, é o projeto que vai servir os economistas a partir do momento em que eles assumirem com grande força a função de consultor econômico financeiro, que nós digo porque sou da Comissão de Normas do Conselho Federal, aprovamos, e que falta só apenas uns detalhes para haver a verdadeira colocação dessa atividade na rua. Então, parabéns, e eu acho que é um sucesso, bateu o número de pessoas participando. Além da qualidade, temos também um grande número de pessoas aqui que está muito interessado neste assunto, não apenas do ponto de vista da aposentadoria, mas também do mercado de trabalho. Parabéns, Odilon, Haroldo, que são os coordenadores deste ciclo de debates, e a todos os que participaram, presidente. Pedro Afonso, eu gostaria só de complementar o seguinte: eu estou aqui com material já para direcionar para você, para que a gente, com esse material, possa, então, estruturar uma espécie de curso que viabilize o indivíduo em fazendo um teste qualquer, ou no sindicato, ou no próprio Corecon, para que ele possa obter um certificado para poder operar na condição de consultor econômico financeiro independente. Esse material já tá praticamente quase pronto, e eu vou passar para o amigo, porque eu sei que o amigo tem qualidades irrefutáveis de tentar desenvolver isso de uma forma bastante eficiente. Ok? Presidente, até para dar ciência a todos os demais que já estão nos ouvindo, o caminho que nós estamos pensando, nós, Conselho de São Paulo, estamos pensando, é encaminhar ao Conselho Federal aquilo que nós chamamos de certificação por especialidade, que é uma das normas do Conselho Federal e que vai permitir que haja um exame, como existem várias entidades que fazem exames e qualificam o profissional, e o Conselho Federal fazer isso. É claro que, para isso, é necessário que a pessoa estude. Aquele que já conhece é uma coisa, aquele que não conhece terá que estudar, fazer um exame, e isso o Sindicato dos Economistas, que eu tenho a honra de presidir, vai colaborar também. Perfeito, presidente. Maravilha. Palavra do Odilon, colega Odilon, que vai ser aí o nosso próximo expositor na quinta-feira. Já convido todo mundo. Odilon, a palavra é sua. Bom, Barsi, parabéns, excelente a exposição, inclusive esse esclarecimento para quem não acompanha o mercado aí
como você logicamente acompanha, de que a Bolsa, acho que a tua opinião é muito importante, a Bolsa tem que servir ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento das empresas e não à especulação. Bastante importante essa sua colocação e esclarecimento para a gente. E parabéns também aí para vários conselheiros que estão acompanhando aqui essa sua exposição. O Haroldo conduziu muito bem, o Pedro e vários outros conselheiros, e que é um trabalho que o Conselho está desenvolvendo, inclusive retomando um tipo de atividade que teve há muitos e muitos anos atrás, de entrar no debate econômico. Nós temos uma responsabilidade muito grande como economistas de colaborar com o desenvolvimento do país, resolver as crises, melhorar a qualidade de vida da população. Parabéns para o Barsi pela exposição e também agradecer o acompanhamento de todos aí, muita gente que a gente reviu. Um abraço. Muito obrigado. Senhores, Eu quero também me despedir de todos, complementando as palavras do Odilão, com a seguinte colocação. Nós temos que olhar para o desenvolvimento do país, evidentemente, nós temos que examinar e correr atrás das concessões, que é um portal extraordinário para o investidor estrangeiro vir aqui para o país, está entendendo? Muitas coisas a gente vai ter que fazer aqui no Corecon. E não há dúvida nenhuma que uma das coisas que eu venho e tenho privilegiado é exatamente privilegiar a postura do economista na conjuntura econômica do país, fazendo se integrar a toda esta perspectiva de desenvolvimento que o país precisa e merece, ok? Essa é a minha mensagem, agradeço a todos e fico à disposição, se alguém quiser ligar para mim, para qualquer indagação, qualquer pergunta, nós estaremos aqui dispostos a atender a todos os amigos, os economistas, enfim, aqueles que desejarem alguma coisa, ok? Muito obrigado a todos e foi uma honra participar desta palestra juntamente com todos os senhores. Um grande abraço a todos e se cuidem, hein? Tá ok?